Em uma aula prática de bioquímica para medir a atividade catalítica da enzima catalase, foram realizados 6 ensaios independentes nas mesmas condições, variando-se apenas a temperatura. A catalase decompõe o peróxido de hidrogênio, H2O2, que é basicamente a nossa água oxigenada, produzindo água e oxigênio. Os resultados dos ensaios estão apresentados no quadro. Beleza, tem tabela? Primeiro vamos ler o comando da questão. Os diferentes resultados dos ensaios justificam-se pelo ou pela. Então a questão quer saber o que pode justificar que esses resultados não são iguais. Então, vamos dar uma analisada aqui. Então, aqui nós temos os nossos 6 ensaios, que basicamente quer dizer nossos testes, né? Tem o tubo de ensaio, que é aquela vidraria de laboratório, que é basicamente para fazer um pequeno ensaio, um pequeno teste. Temperatura, variação em graus Celsius, o resultado. Temos a decomposição de H2O2 em 10 na menos 2 mol por minuto. Aqui o número não nos importa muito, tá? Porque basicamente vai ser 8 multiplicado por isso, 10,5 multiplicado por isso. O que mais nos importa aqui é que ele me deu uma taxa de variação aqui, nós temos uma razão. Analisando direto, a gente percebe que de 10 graus para 15, nós tivemos um aumento de temperatura e nós tivemos um aumento da taxa de decomposição. De 8 subiu para 10,5, aumentou a quantidade de mols sendo decompostos por minuto. Conforme eu vou aumentando de novo a temperatura aqui, ó, tivemos mais um aumento de 20 para 35, temos uma redução na taxa de decomposição. Foi aumentando a temperatura, chegou num ponto máximo, aqui no caso 10,5, quando estava a 15 graus, e depois foi diminuindo, 9,5, 5, 3,6, 3,1. Vamos ver quais das opções aqui que deu uma justificativa por que isso aconteceu. Letra A, variação do pH do meio. Pois bem, isso aqui pode descartar, não tem nada a ver, porque olha só, a própria questão nos diz, nas mesmas condições, variando-se apenas a temperatura. Aumento da energia de ativação. Aumento de uma energia de ativação. O que é energia de ativação? Quando a gente fala de uma reação química, é basicamente uma reorganização dos átomos. Para isso, eles vão ter que formar novas ligações. Mas antes, nós vamos ter que romper as ligações já formadas para depois formarem novas. Para acontecer esse rompimento de ligações, nós temos que colocar uma energia nessa reação. Mesmo que a reação seja exotérmica, no final das contas, que ela libere energia, nós precisamos colocar um pouquinho para ela começar. Vamos supor, quando você for botar fogo no papel, você tem que colocar pelo menos um pouquinho de energia, vinda de um fósforo, alguma coisa, para fazer o papel queimar. Depois a reação segue sozinha. E essa é a energia de ativação, energia necessária para a gente começar uma reação. Se a gente tiver um gráfico de tempo, pode ser em segundos, por exemplo, e em energia, digamos aqui em joule, nós teremos um gráfico mais ou menos assim, ó. Vai passando o tempo, chega no máximo e depois nós temos uma liberação de energia. Esta quantidadezinha aqui, ó, dessa distância aqui até essa distância aqui, é a nossa energia de ativação. Vamos supor, vai passando o tempo, você vai esquentando uma folha de papel até chegar no ponto que ela pega fogo sozinha. E a opção está me dizendo um aumento da energia de ativação. O aumento seria se essa curva aqui ela fosse muito maior, se ela subisse até aqui assim e depois descesse na mesma linha. Só que isso não vai acontecer, porque olha só, nós estamos falando de uma atividade catalítica da enzima catalase. Olha só, atividade catalítica se refere a catalisador, uma reação catalisada. Quando nós temos um catalisador, a função dele é acelerar a velocidade da reação. Para ele fazer isso, ele diminui a energia de ativação, como se nós tivéssemos aqui, ó, uma curva menor. Então, olha só a diferença. Antes era esse em roxo, era a energia de ativação, agora é essa daqui, ó, que é muito menor. Só a gente comparar aqui, a distância é menor. Se nós colocássemos, por exemplo, alguns números aqui, ó, se a gente tivesse aqui, por exemplo, 5, aqui 7 e aqui 9, por exemplo, esta aqui nós teríamos uma variação de 4 e aqui nós teríamos uma variação de 2. Então, nós teríamos aqui, ó, uma energia de ativação da reação catalisada sendo menor do que a energia de ativação não catalisada. Então, não é a opção letra B. A C, consumo da enzima durante o ensaio. Primeiro, o que quer dizer a enzima? Enzima é basicamente o catalisador, um catalisador de ocorrência natural que os seres vivos produzem para fazer as suas reações bioquímicas. Como a enzima tem função de catalisador, uma característica muito importante dele é que ele não é consumido na reação. Ele participa da reação, ele sofre alteração durante o processo, faz essa diminuição de energia aqui, mas no final das contas ele volta para a forma normal, ou seja, a gente não tem uma diminuição da quantidade de enzima ou de um catalisador numa reação catalisada. Então, não é a letra C. A próxima, diminuição da concentração do substrato. Pois bem, aqui outra palavrinha que nós temos que saber. O que quer dizer substrato?
Substrato, no contexto de bioquímica, quer dizer o composto que vai sofrer a reação catalisada por uma ou mais enzimas. E quem que é, nesse caso do exercício? É o peróxido de hidrogênio. Nós estamos usando um catalisador para decompor isso aqui em água e oxigênio molecular. A tabela nos fala de peróxido de hidrogênio? Sim, vamos ver o que aconteceu com a concentração dele. Diminuição da concentração do substrato. Teve diminuição? Teve. Só que só até um determinado instante. Vejam só. Da temperatura 10 até a 15, nós tivemos um aumento aqui, ó, da taxa de decomposição. Ou seja, na temperatura 10, 8 vezes 10 a menos 2 mol de peróxido de hidrogênio era decomposto por minuto. A 15 graus, passou para 10,5. Então, com que a taxa aumentou, a quantidade de peróxido de hidrogênio no ensaio, no frasquinho original, foi menor, foi diminuindo numa velocidade maior do que no primeiro teste. Então, se nós tivermos aqui 2 tubinhos de ensaio, por exemplo, no primeiro, a concentração foi diminuindo a uma velocidade menor do que no segundo. Porém, quando a gente teve maior aumento de temperatura, essa taxa aqui, ó, de decomposição diminuiu. Foi passando de 9,5 e terminou em 3,1. Então, vamos supor aqui no 6, aqui, nós temos um outro tubinho de ensaio, menos moléculas de peróxido de hidrogênio estão sendo decompostas por minuto. Logo, a concentração no frasquinho aqui, ó, é maior do que comparada com esses outros dois, por exemplo, ou com qualquer outro que estava numa temperatura inferior. Então, nós tivemos uma diminuição da concentração só a determinado ponto. E isso é uma justificativa pelo que está acontecendo aqui? Não, isso aqui é uma consequência que a gente consegue observar e deduzir pela análise desses dados aqui. Não justifica o porquê que isso está acontecendo, por que subiu a temperatura e aumentou a decomposição até um momento e depois foi diminuindo. O que faz a gente descartar a letra D, só sobra modificação da estrutura tridimensional da enzima. Essa resposta, vamos ver por quê. Se nós tivermos um gráfico aqui, sendo o x a nossa temperatura e o y a taxa de decomposição, que eu vou chamar de ΔD, nós teríamos um gráfico mais ou menos assim. Ó. A temperatura foi aumentando até um certo ponto máximo, depois a temperatura continuou diminuindo, mas a taxa de decomposição diminuiu bastante. Isso aqui quer dizer o quê? Se nós pensarmos de forma matemática, nós temos uma função o quê? Da temperatura em função da variação. Ou seja, para nós sabermos a taxa de decomposição, temos que saber a temperatura. Esse aqui é o ponto-chave. A temperatura está causando uma modificação na taxa de decomposição. E ela é a única coisa que está variando. Então, nós só temos essas duas variáveis aqui, sendo uma dependente da outra. E por que nós temos modificação da estrutura tridimensional da enzima? Porque olha só, tendo isso em mente de que nós só temos essas duas coisas para pensar, temperatura, a taxa de decomposição, vamos pensar o que tem lá dentro. Temos peróxido de hidrogênio e uma enzima. O que é uma enzima? É uma proteína. Nós falamos que ela é um catalisador, ela exerce uma função de catalisador, mas molecularmente falando, ela é uma proteína. Proteínas, elas têm uma estrutura muito complexa, porque são moléculas muito grandes. A gente diz que elas têm versões primária, secundária, terciária e quaternária. Basicamente, as interações intermoleculares dessa molécula, por ela ser tão grande, não é só entre uma molécula e outra, mas entre partes da molécula, ao ponto que as proteínas vão se dobrando e formando estruturas bem complexas, cheias de emaranhados. Quando a gente aumenta a temperatura, essas dobras, digamos assim, elas vão se perdendo. As estruturas aqui, ó, vão se quebrando. Você pode quebrar uma estrutura quaternária, passar por uma terciária ou passar até aqui, só que as proteínas, por serem moléculas grandes, a estrutura tridimensional delas, ou seja, a forma que elas ocupam o espaço, importa para a função dela. Talvez na biologia você deve lembrar do termo chave fechadura. Para determinada fechadura precisa de determinada chave. Então uma proteína só vai conseguir agir em determinada local. E para isso a forma dela no espaço, a estrutura dela vai ser importante. Se a gente desmancha essa estrutura aqui, ela perde a função. Qual é que é a função nossa aqui dessa proteína? Catalisador. Então se nós estamos perdendo o catalisador conforme a gente aumenta a temperatura, olha só, aumentou a temperatura, a taxa de decomposição foi diminuindo. Ou seja, a concentração dessa enzima, ela foi diminuindo. Aumentei a temperatura, desmanchou um pouco dessa enzima, então a taxa foi menor. Chegou na temperatura aqui de 35, diminuiu mais ainda, então a decomposição foi menor ainda. Esse processo a gente chama de desnaturação, onde a proteína vai perdendo as suas funções por causa do aumento de temperatura. Então por isso, gabarito letra E. Questãozinha cheia de detalhes, muito boa, fala de biologia, bioquímica, química
uma interpretação de várias áreas. Perguntas, dúvidas que você tiver, coloque aqui nos comentários. Se você também tem alguma sugestão ou alguma correção do que eu fiz aqui e falei, também coloque aqui nos comentários. E se quiser aprender mais comigo, se inscreva no canal.